Bem-vindos ao Histórias. Sou Pedro Amigo e esse é meu colega João Vitor Silvério. Nosso podcast que teve a iniciativa a partir da Bolsa Pub do canal oficial do Departamento de História da USP, sob a coordenação do professor Daniel Gomes de Carvalho e do professor Gustavo Veloso. Nós buscamos conversar com professores aposentados do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Olá, meus queridos. É um prazer novamente estar aqui de volta, acompanhado do meu colega Pedro. Hoje estamos aqui com o professor Wilson do Nascimento Barbosa, nascido em 1941 no Rio de Janeiro. Ele formou-se em História pela antiga Universidade do Brasil. Depois de morar no Chile, foi para a Suécia, onde se graduou em Economia e Estatística pela Universidade de Lund. Lá, obteve seu doutorado em História Econômica com a tese Brazil, an Overview of the Brazilian Economy, de 1940 a 1980, sob orientação de Leonard Joberg. Um resumo da tese foi traduzido para o português sob o título Decrescimento Econômico e Políticas do Governo Brasil, 1940 a 1980. Com a redemocratização, o professor Wilson voltou ao Brasil depois de ter estado no Chile, Suécia e Moçambique, onde trabalhou como economista no Ministério dos Transportes do governo socialista da Frelimo. E aqui eu faço um adendo a todos vocês. Quem não conhece a Frelimo, por favor, estudem, porque ela é muito importante para todo o estudo da África contemporânea. Em 1988, foi aprovado no concurso para a disciplina de História Moderna no Departamento de História da FEFELESH USP. Nesse departamento, defendeu a sua tese de livre docência, intitulada A Crisálida, Aspectos Históricos e Econômicos do Fim da Escravidão do Brasil, 1850 a 1888. Em 2006, tornou-se professor titular de História Econômica. O professor Wilson orientou dissertações e teses na área de História Econômica e História Social. É fundador do Núcleo de Economia Política e História Econômica. Também coordenou o Núcleo de África, Colonialidade e Cultura Política. Esses dois círculos reúnem seus orientandos. O professor, desde sua volta ao Brasil, em 1985, até a sua aposentadoria em 2011, deu mais de 100 cursos semestrais de graduação e 76 de pós-graduação, e proferiu mais de 153 palestras e conferências. Ele encerrou suas atividades em 31 de dezembro de 2017, mas aceitou prontamente ter essa conversa conosco. Muito obrigado, professor. É um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço a oportunidade de deixar umas lembranças, quando me for. A pretensão de todo mundo é deixar uma faíscazinha, né, no mundo. É aquele cara. Bom, eu começaria brevemente dizendo assim que eu nasci em Botafogo, lá no Rio de Janeiro, na maternidade da Igreja Católica que existia lá, e fui criado junto com a minha irmã, que era 1 ano e meio mais velha do que eu, nós dois juntos, com meu pai e minha mãe. Quando eu tinha 3 anos e meio, coisa assim, a crise estava muito brava naquela época, plena Segunda Guerra Mundial. Eu fui morar uns tempos com a minha avó paterna, porque diminuía as despesas em casas, sabe? Não havia, naquela época você só comprava carne com um cartão, você só podia comprar 1 quilo de carne por semana. Era uma época braba, a Segunda Guerra Mundial aqui, né? Porque tudo que tinha foi reservado para as tropas na Europa, as tropas dos Estados Unidos principalmente. E aí eu fui morar com a minha avó, morei 1 ano com ela. Faltou 1 semana para fazer 1 ano. Eu cheguei lá com 3,5 e saí com 4,5, com menos de 5. Mas ela tinha sido professora primária em Alagoas, ela era uma índia. Você olhando para ela, você via que ela era uma índia. Só não sei exatamente de que nação ela era, porque ela, como civilizada, ela não falava que era uma índia, ela se disfarçava de professora primária, que é o que ela foi. Como professora primária, que ela mudou para o Rio de Janeiro,
ela montava armazéns, ela foi dona de armazém na favela que tinha no centro do Rio de Janeiro, que era no Morro de Santo Antônio, Sim. e foi sempre dona de farmácia ou quitanda, e ela era muito boa em matemática, então fazia as contas todas, ganhava o dinheirinho dela, coitada, viveu uma vida assim. E eu vivi com ela esses 11 meses e qualquer coisa. Mas logo que eu cheguei lá, ela me alfabetizou, me deu um velocípede para dourar a pílula, Sim. me alfabetizou, me ensinou 4 tipos de letras, me ensinou matemática. Então, eu tinha 4 anos e meio e lia jornal, lia tudo. Era um rato já de Ah, papel velho. como todo bom historiador. Mas você sabe que o Jobson costuma dizer que o historiador é que nem onça, só gosta de carniça. E eu já fui me especializando nos papéis carniça, aqueles papéis velhos. E tem coisa que eu me lembro até hoje dos jornais que eu li naquela época e tudo. Sim. Então isso para mim foi muito bom, porque quando eu entrei na escola, eu fui rápido, fui pegando rápido. Então eu nunca tive muitos problemas escolares. Não. Eu tive a sorte de ter uns professores também maravilhosos. Eu fui aluno de uma professora que no Rio de Janeiro é endeusada, se chama Noêmia de Carvalho Delgado. Essa professora, ela era uma professora excepcional. Naquela época, ela não era racista. Ela tratava os alunos muito bem. Ela conseguia controlar a gente conversando. E eu tive essa professora no 3º e no 4º ano, cara. E quando eu fui fazer o 5º ano, tive uma que parecia que tinha sido aluna dela, que chamava Leontina de Mendonça Furtado, que era uma professora espetacular também. Então, eu sempre tive sorte na escola. Peguei professores bons. Na universidade, tive professores fabulosos. Por exemplo, eu fui aluno do Nelson Werneck Sodré, que dava aula no ISEB, do Álvaro Vieira Pinto, que era professor de História e Filosofia, Darcy Ribeiro, o Carlos Ribeiro, antropólogos fantásticos, a Marina São Paulo de Vasconcelos, a Marieda Linhares. Tive professores maravilhosos. O Gui de Holanda, que era um cantista muito gente fina, ele contava para você detalhadamente as coisas que aconteciam. Ele é professor de História da América e de Introdução à Metodologia. Então, ele dava umas aulas espetaculares. Então, sempre tive, assim, aquela força que te empurra para frente. Tive muita sorte. E, é claro, tinha uns professores vagabundos lá, como, por exemplo, o titular, né, na época catedrático de História Antiga e Medieval, que chamava Heremildo Luiz Viana, que era uma triste figura, sabe? Talvez fosse o cavalo do Sancho Panza, algo assim. Ele era muito malvado. De tantos e tantos anos, ele expulsava uma récua de alunos da escola que era acusado de comunistas. Ele fazia um processo, envolvia aqueles alunos e botava para fora. E ele me apanhou num processo desse. Em 1963, eu estava terminando a 4ª série, no 2º semestre, e eu estava prestando serviço militar na Vila Militar, que eu tinha feito CPUR, estava fazendo estágio para 2º tenente. E houve uma manifestação dos marinheiros que pediram para ver o filme Encoraçado Potionkin. E esse filme, a Marinha negou para eles. Obviamente, eles eram até ingênuos de pedir a Maria para ver o filme, né? Não pode, esse filme é subversivo. Então, eu tinha uma cinemateca lá na nossa faculdade, na Faculdade Nacional de Filosofia, de triste lembrança, essa faculdade, e eles foram lá e pediram para o pessoal da cinemateca. Aí eles passaram o filme. No dia que eles passaram o filme, o Heremildo Luiz Viana trancou o Salão Nobre, que era onde passavam os filmes. Mas do 5º andar, dava para descer para o 4º andar, se você pusesse uma escada. Sim. Eles puseram uma escada, os marujos, desceram pela escada, sentaram tudo no auditório com a porta trancada e viram o filme. O Heremildo ficou um arara, né? Então, o que ele fez? Abriu um dos inquéritos famosos dele, que já são a origem dos IPMs, eu acho, que eram os inquéritos do Heremildo. Entendeu? Então, ele fez esse inquérito. E quem era o cabeça? Quem? O Wilson do Nascimento Barbosa. Lá fui eu para a lista como indivíduo que promoveu
o Coraçado Potionque na Cinemateca. Eu nem era da Cinemateca. Eu só assistia os filmes que a Cinemateca passava. E o mais gozado é que nesse dia eu estava de serviço no Exército como oficial de dia, no Regimento de Escola de Infantaria, que eu estava fazendo estágio. Sim. Quando eles me puseram no processo, eu peguei lá uma certidão, que naquele dia eu estava no quartel, e dei para incluir no processo. A certidão sumiu. Claro. Todos os meus papéis escolares acabaram sumindo depois do golpe de 64. E, obviamente, eles nos deram uma punição. Eu peguei suspensão por tempo indeterminado. Você sabe que punição é essa? É pior do que uma expulsão. Porque por tempo indeterminado, quem é que vai determinar o tempo? Acontece que, nessa época, eu trabalhava num Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação. E eu conhecia o ministro da Educação. Era muito boa gente. Eu falei para ele, era o Júlio Furquim Sambaqui. Olha, você não quer me dar uma carta para eu levar para a faculdade, dizendo que como a punição é por tempo indeterminado, ela está extinta, e já passou um tempo indeterminado. Sim. Ele me deu a carta. Nós tínhamos derrubado o Eremildo, fizemos uma greve monstro lá, derrubamos o Eremildo, pusemos o Faria Góes, que era da área de pedagogia, como diretor da faculdade. Ele era um major do Exército que era pedagogo. Veja só, a gente sob a asa do major do Exército. Mas nós combinamos com ele que ele ia anular as medidas punitivas do Eremildo. Sim. Então, eu levei a carta para ele, ele aceitou, me mandou fazer os exames finais na secretaria, eu fiz, terminei o curso. Isso em janeiro de 1964. Estava esperando que emitissem o meu diploma. Quando foi em julho de 1964, veja, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, 6 meses depois, a reitoria da Universidade do Brasil fez uma reunião e expulsou uma lista de alunos de cada faculdade. E essa lista de 19 que o Eremildo tinha posto nesse processo, na qual eu constava, fui junto. Então, até com a minha documentação na faculdade, eles sumiram. Uma coisa interessantíssima. Eu fazia um curso de economia numa escola que tinha, chamada Faculdade do Rio de Janeiro, que ficava no Campo de Santana. O meu currículo de lá sumiu. Foi tudo por um inquérito policial militar da UNE, feito por um coronel que chamava Coronel Montezuma. Sim. Você vai lá ler a ficha, está lá Wilson do Nascimento Barbosa. Elemento portador de grande ódio. Um G grande e O grande. Eu sempre penso, o que será um elemento portador de grande ódio? Eu cheguei à conclusão que aquilo era alguma ficha do exército americano que ele traduziu e ele usava para classificar as pessoas. Então, eu fui expulso depois de terminar o curso. Vê que galardão que eles me deram. Eu só tinha uma certidão de notas do curso, tinha mais nada. Sim. Então, isso foi o começo, digamos, da minha carreira como professor. Eu já dava aula na pós-graduação da Universidade do Estado da Guanabara. No curso de jornalismo, eles criaram uma pós-graduação. E eu era o professor de História do Brasil da pós-graduação. E fui expulso. Olha o exemplo que eu dei. Né? Bom, mas é a vida. Isso me leva a dizer o seguinte: eu acho que o Brasil não é civilizado. Se a gente olhar para o Brasil, você vê como as pessoas são tratadas. Por exemplo, até hoje, são assassinados 40 mil jovens por ano no Brasil pelas forças policiais. Esses 40 mil jovens que são fuzilados, 93% são negros. Então é evidente que o Brasil não é um país civilizado. O Brasil é um território ocupado por europeus com a finalidade de carnear aqueles que aqui vivem, de preferência mestiços de índios e negros. Né? Eles trouxeram os negros para cá. Hoje em dia eles ficam diminuindo. Eles, não, a escravidão trouxe 5 milhões de negros para o Brasil. 5 milhões de negros. É uma progressão geométrica fácil de fazer. Eles traziam entre 38 mil e 49 mil por ano. Você põe 38, 39, 40, 41, você põe o número que quiser. O número baixinho, põe menos, 28. Você vai ver que eles, em 200 anos, não trouxeram 5 milhões. Trouxeram muito mais. Isso sem contar os que eles jogavam no mar. Porque eles morriam. Não só porque morriam, porque dava peste no navio negreiro, como
eles botavam todos na mesma corrente. E quando o navio deles era interceptado por algum navio, eles jogavam a ponta da corrente no mar. Então arrastava todos os escravos para o fundo do mar. Se você pegar essa costa que existe entre a África e o Brasil e for lá embaixo, você vai achar ainda milhares de esqueletos presos na mesma cadeia de corrente. E esse método deles, se você ver, você for examinar ali a comissão de anistia ou a comissão da verdade, você vai ver que é o mesmo método que eles usavam quando eles fizeram a repressão pelo golpe militar de 1964. Matar as pessoas, esquartejar, jogar no rio, jogar no mar, né? Então, é o mesmo método. Você vê que é uma sociedade de escravidão disfarçada. Se você olhar o salário que o trabalhador recebe no Brasil, é uma cota de escravidão. Eu fiz um cálculo cuidadoso de quanto custava um escravo para o PIB brasileiro antes da abolição. Cheguei a um número que é menos de 15% do PIB, o que se gastava com escravo. Hoje em dia deve ser 23%, 24%. Quer dizer, em 200 anos, eles conseguiram aumentar a metade da renda do escravo em 1888. Então você vê que é uma sociedade de escravidão. Eles pagam muito mal para os brasileiros. E repara que isso é um sistema montado pelo, eu vou chamar assim, estrangeiro no Brasil. A gente não quer que se fale disso. Mas evidentemente é o branco europeu no Brasil fazendo isso com o resto dos brasileiros, que são a maioria. Os negros, mestiços de negros e índios, etc., são 67% da população, se você fizer a conta direito. Sim. Então, essa é a minha provocação inicial. Perfeito. Eu sou um provocador. Uma ótima provocação. Uma ótima provocação. Sim. Sobretudo. Não, mas é a provocação que nos move, não é? O historiador tem que ser provocado. Exatamente, porque se a gente não é provocado, a gente não se A move. qualquer pretexto, ele começa o discurso de onça dele. Perfeito. Vou começar então. Professor, para iniciarmos as perguntas, a gente começa com a mais geral, acredito, de todas, né, Pedro? Sim. Como foi o seu tempo de graduação e quais você considera os principais desafios que você enfrentou como graduando? Olha, o que eu enfrentei como graduando é o problema do contexto brasileiro daquela época. Nós estávamos há pouco tempo da escravidão. Entrei na universidade em 1959, comecei fazendo um curso de engenharia química, depois deixei, fui fazer, em 1960 fiz história, em 1961 comecei a fazer o curso de direito, que também não me interessei. Então, eu tinha facilidade de passar no vestibular, porque eu tinha sido muito Caxias quando era estudante, estudava muito, eu e minha irmã, sabíamos tudo da matéria. Então, aquele conceito de sabichão que a gente vivia, o vestibular, por exemplo, eu nunca estudei um cursinho vestibular. Primeira vez que eu entrei no vestibular foi para dar aula. Aí descobri como era o cursinho vestibular. E então, eu diria que quando eu fiz o curso de História, comecei a fazer, eu vi ali todos aqueles defeitos que tinha a escola secundária, que tinha a escola primária, que é o negro ser discriminado, por exemplo. Apesar de ser um curso relativamente barato, o curso de filosofia, da área de filosofia, né, ciências sociais, etc., para eles é um curso barato. Eles dão giz, o salário do professor e a sala de aula. Sim. Tinha pouquíssimos negros fazendo o curso. No tempo que eu entrei no curso de História, entrou uma colega junto comigo que chamava Zélia. Entramos no mesmo ano. No segundo ano, tinha uma moça que chamava Tereza, que era negra. E tinha uma outra, Eunice, também, que era colega dela do segundo ano. Não tinha mais nenhum negro no departamento de História. Comigo entrou também um rapaz, nós fazíamos, portanto, 3 ou 4 na sala, que era o Luiz Sérgio Dias, que era bancário, passou no vestibular. Quer dizer, um escândalo. Quer dizer, a população, no mínimo, 50% da população do país, eu digo que é muito mais, só tinha 3 ou 4 na sala de aula.
E isso num curso para pobres, porque o cara para formar sociólogo, historiador, era professor de história. O cara nem imaginava que você seria um historiador. Sim. Eu me lembro quando a professora perguntou para mim pela primeira vez na faculdade: você como futuro historiador? Eu digo: não, não vou ser historiador não, senhora. Eu vou ser professor de história. Historiador é uma coisa muito importante. Como é que eu vou ser historiador? Né? Tal que era a nossa mentalidade de que você não tinha direito a nada mesmo. E o Brasil é assim. As pessoas não têm direito a nada mesmo. E mais ainda se você for pobre e tiver numa área como essa. Então, a primeira coisa que eu observei: há aqui um mecanismo gigantesco de discriminação. Felizmente, você tem sempre aquele punhado de pessoas humanistas, né, pessoas decentes, vamos dizer assim, Sim. que não foram educadas no racismo e que se esforçam até para proteger essa minoria que consegue entrar na universidade. São, digamos, os iluministas que são colegas da gente, professores. Você sabe, conta no dedo, aqui professor tal, professor tal, professor tal. Por exemplo, eu tive um professor, chamava Manuel Maurício de Albuquerque. Ele era pernambucano. Ele era baixinho assim, e tinha um projetinho de barriga, e era muito branco, desses brancos que ficam rosados, bigode, usava um bigode, e traços muito finos, né? Aqueles nordestinos que são um pouco descendentes dos holandeses misturados ali, você vê que existe, né? Porque é um tipo de nordestino que as famílias deles jamais se misturaram, nem com índio, nem com negro. Então você encontra no Nordeste brancos muito brancos, que a família dele tem 300 anos do Brasil, 400 anos do Brasil, eles nunca se misturaram com a massa brasileira. Sempre estiveram no comando e sempre suspeitando daquelas raças inferiores. E o Manuel Maurício de Albuquerque, eu diria que ele era uma dessas figuras. Ele veio dessas famílias, mas a cabeça dele não tinha nada dessas famílias. Ele gozava o tempo todo, ria o tempo todo. Ele era assistente de História do Brasil. Mas o titular, que naquela época chamava catedrático, era um cidadão chamado Hélio Viana. Viana com 2 N's, já vê que é perigoso. E o Hélio Viana tinha sido instrutor de turismo no Rio de Janeiro. E ele era o professor catedrático de História do Brasil da Universidade do Brasil. Quer dizer, um instrutor de turismo já é uma escolha infeliz. Ele fazia perguntas assim no exame oral. Quem mandou construir e quem fez o desenho da escada lateral do Teatro Municipal? Quer dizer, isso é uma conversa de turismo. Ele fazia pergunta, vou te dar outra perguntinha que ele gostava de fazer. Do Amazonas ao Chuí, em ordem decrescente, as fortalezas construídas pelos portugueses e espanhóis no território brasileiro, para a defesa do território. Quer dizer, você tinha que citar a fortaleza lá começando no Amazonas e terminando no Chuí, uma por uma. Você gastava um tempo enorme para decorar aquelas fortalezas, que ele pedia assim. Ele dava o nome incompleto do cidadão, você dê-me o nome completo de fulano de tal. Você tinha que tirar das tripas aquele nome completo. A aula dele era hilária. Ele fazia a mesma piada no mesmo lugar, em todos os anos, em todas as turmas. Era como se tivesse uma gravação dentro da cachola dele, ele entrava na sala e passava aquela gravação. O Manuel Maurício não era uma pessoa inteligente. Ele falava com você, dava aula, explicava. A aula dele tinha motivos sociais, motivos econômicos, motivos políticos. Ele puxava aquilo tudo, fazia comentários sobre as nações indígenas, sobre os hábitos. Às vezes ele estava dando aula, aquela brilhante aula dele que você gostava de assistir, aí o Hélio Viana abria a porta. Aí ele instantaneamente, vamos dizer que ele vai dizendo a frase, ele transformava a frase em outra coisa. E como já lhes disse, fulano de tal, assim, tal, escrevia o nome no quadro. Aí ele passava a dar a aula do Hélio Viana, em vez de dar a aula dele. Às vezes você perdia metade da aula. A outra assistente, que era a Lucinda, que também cumpria todas, o mesmo nome da minha mãe, cumpria todas as instruções do Hélio Viana, ela própria, quando o Hélio Viana não estava presente, que às vezes chegava, sentava na mesa e eles estão dando a aula, os assistentes. Sim.
Quando ela estava sozinha, ela dava uma aula melhor do que a dele, porque ela falava alguma coisa que fazia sentido, que não podia falar na aula dele. Então a graduação tinha dessas coisas. Mas nós tivemos também a Maria da Linhares, nós tivemos o Gui José Paulo de Holanda, que era um professor brilhante, tivemos Darcy Ribeiro, tivemos Marina São Paulo Vasconcelos, tivemos Vieira Pinto, um monte de professores que valia a pena você ir à aula e assistir. E, evidentemente, a gente fazia a nossa agitaçãozinha. Eu pertenci lá na História. Nós tínhamos em cada curso um centro de estudos. Então, por exemplo, nós tínhamos um centro de estudo de História, que fazia encontros nacionais uma vez por ano. Ou no Rio de Janeiro, outra vez era aqui em São Paulo, outra vez era em Goiânia. E ia andando aquele encontro nacional de estudantes de História. Então, no Brasil todo, no curso de História, criaram os centros de estudo de História, o núcleo de estudo de História. E nós tínhamos uma revista, o nosso líder lá era o Pedro Celso Uchoa Cavalcante, que era um aluno muito brilhante, chegou a ser assistente do Nelson Venex Sodré no ISEB, e montou aquele grupo da História Nova, que andou fazendo a História Nova. Eu pertencia a esse grupo também, a gente dava aulinha nos cursinhos, nas coisas, mas eu acabei expulso do grupo, porque eu era maoísta, e eles eram anti-maoístas, né? Eles eram todos da linha justa. Então eles fizeram uma reunião e me botaram para fora. Fui defenestrado do grupo. Quer dizer, nem para o grupo da História Nova eu servi. Mas foi uma boa experiência de graduação. Nossa, beleza. Que maravilhoso. E seguindo, acho que nessa mesma leva, e o de pós-graduação? Como foi esse tempo para o senhor? Olha, é incrível, porque no ano de 64, tinha o general Henrique Duflos Teixeira Lott, que foi ministro do Exército, ministro da Guerra, né, do governo Kubitschek, e foi o cara que deu o contragolpe que permitiu o Kubitschek tomar posse como presidente da República. O golpe legalista. Esse general, ele era mão de ferro, uma pessoa séria. E a filha dele chamava Edna Lott, e ela era de esquerda, ela se elegeu deputada estadual. E ela que coordenava a pós-graduação da Universidade do Estado da Guanabara. Ela me chamou e disse: você vai dar aula de História no curso de jornalismo da universidade. E eu comecei o ano de 64 dando aula de História no curso de jornalismo, na pós-graduação de jornalismo. E em julho, veja que beleza, eu fui expulso da universidade que eu tinha cursado. Então eu não podia ir lá no outro lugar botar pose de professor de pós-graduação, né? Então a minha pós-graduação começou com esse fiasco. Esse professor que teve que desistir das aulas. E em 65 eu mudei para São Paulo e o Ciro Berlink, que era um intelectual muito conhecido aqui, pai desses Berlinks todos que são intelectuais hoje, ele me arranjou umas aulas para eu dar de contabilidade nacional nas faculdades. E aí virei professor de faculdade privada, dava esse curso de contabilidade nacional. E dava aula em cursinhos. E trabalhei em agência de publicidade. Foram as atividades que eu fiz. E fui começar a pós-graduação mesmo no Chile. Depois que eu fui preso, que eu fui trocado pelo... Eu fui uma pessoa que foi trocada pelo embaixador suíço. Em 1970, o capitão Lamarca fez um sequestro do embaixador suíço e deu uma lista de pessoas que estavam na cadeia e que não iriam sair em menos de 10 anos, como os que ficaram, só saíram 10 anos depois. E nessa lista eu embarquei. O pessoal dizia que era um habeas corpus preventivo que a gente recebia. Então ganhei esse habeas corpus despachado pelo capitão Carlos Lamarca e fui para o Chile, naquele grupo dos 70 deportados para o Chile, né? E lá no Chile eu conheci um menino que era do Partido Socialista, e ele era o líder estudantil da Faculdade de Ciências Políticas. E eu conversando com ele, ele disse: mas você então, professor interessante, você não quer dar uns cursos para a gente? Eu digo: posso dar história econômica para vocês. E aí ele foi falar com o diretor e me deram um contrato para eu dar história econômica. Então fui dar história econômica da América Latina, na Universidade do Chile. No primeiro semestre que eu cheguei lá, eu dei de março a junho. Quando chegou julho, eu fui posto para fora, porque
Eles fizeram uma reunião de balanço e eu, obviamente, era membro dos 70 que tinham chegado lá. E os 70 não tinham prestígio com a Unidade Popular. Eles deram aquele asilo para a gente como uma caridade. Deixa esses caras pegar esse asilo aí. Mas eles achavam tudo que a gente era agente da CIA, provocador, porque tínhamos acusações nos nossos antecedentes, dados pela ditadura, de que nós éramos guerrilheiros, né? Então, o pessoal não gostava da gente. Me chamaram lá no conselho administrativo da faculdade, eu fui. Disse, olha, o senhor não entregou os seus documentos carimbados pela Embaixada do Brasil para dar aula aqui. Ele disse, pois eu não tenho esses documentos, eu sou banido, eu não tenho nem RG brasileiro, não tenho nada disso. Aí eles me tiraram, você não pode dar aula aqui, botaram para fora. Aí o Darcy Ribeiro, que era uma pessoa muito joia, foi no cartório, ditou Wilson Nascimento Barbosa, professor de História, foi assistente no ISEB de pesquisa, foi membro do Programa Nacional de Alfabetização, diretor de mobilização, deu aquela ficha minha certinha, assinou, deu fé de que eu era aquilo. E aí eu peguei uma certidão lá daquele cartório, todo lugar que eu exibia aquela certidão para conseguir trabalhar, fazer alguma coisa lá. Sim. Então, isso me permitiu começar uma pós-graduação. O Deodato Rivera era um brasileiro também progressista, que era o diretor da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, do curso de Política. Ele me chamou, Wilson, vem dar aula aqui com a gente, que ele me conhecia do Brasil. Ele sabia que eu dava aula até bem, eu era cotado como professor. Estou ocultando uma partezinha aqui, mas eu posso confessar essa parte também. E então o Deodato Rivera queria que eu fosse dar aula lá, mas quem era o professor titular de História da Flaxo? Era o Sérgio Babu, que era um historiador uruguaio, trotskista. Aí eu disse, Deodato, eu não posso dar aula com um professor trotskista, ele vai falar, eu vou falar bem. Não fica bem. Eu fico até imaginando. Ele disse, não fica bem, eu vou prejudicar o curso dele, ele vai ter que refazer tudo que eu estou dizendo, né? E aí não coisa. Aí troquei com ele, é o seguinte, você me dá uma vaga no curso para eu fazer o mestrado aí. Aí ele me deu uma vaga. Aí eu entrei no mestrado da Flaxo. Entrei também, 2 anos depois, no mestrado de Economia. Só veja que coisa. A Universidade de Chile tinha 2 escolas de economia. Uma chamava Sede Ocidente. E essa era dominada pela esquerda. A maioria dos professores eram de esquerda, os cursos eram todos de esquerda, a faculdade progressista. E tinha uma outra sede, que era a Sede Oriente. Eles fizeram um acordo, os professores de economia, os de direita foram todos para a Sede Oriente. E os de esquerda foram todos para a Sede Ocidente. E eu me candidatei na Sede Ocidente. Mas eu não consegui entrar na Sede Ocidente. Sabe por quê? Porque você, sendo estrangeiro exilado lá, você tinha que entrar numa política de cotas que eles tinham. Quer dizer, as organizações indicavam quem eram os meninos que iam fazer aquela pós-graduação lá. E eu não tinha esse estofo todo. A minha organização era a LN, que era uma organização que estava na guerrilha. Então, como é que eu ia entrar lá? Não tinha como. A maioria eram de democratas, né, pessoas, digamos, decentes. Não eram gente como eu, que era um ex-guerrilheiro, ou guerrilheiro, não sei bem. Na ficha da polícia, possivelmente guerrilheiro. Então, o que eu fui fazer? Eu fui fazer um exame na outra, de direita, e eu passei. Aí eu me inscrevi no mestrado no lugar de direita. E o Jorge Callas, que era o diretor lá da pós-graduação, ele descobriu o que eu era. Porque quando ele traz os documentos e tal, eu fui lá e expliquei, olha, não posso trazer documento nenhum. Eu pertenço ali àquele grupo de 70. Ele olhou para mim, tudo bem, passou na prova, fica aí. Esse Jorge Callas, depois do golpe de 64, foi o ministro da Economia do Pinochet. Para você ver como ele era direitoso. Mas ele não perseguia pessoas. Ele tinha essa qualidade.
Então eu estava fazendo lá o mestradinho dele, fazendo outro mestradinho da Flaxo, aí tudo levando no bico, sabe como é? Sim. Não era dedicado a isso. Na verdade, eu ainda era um elemento subversivo. Eu só fui me curar da subversão na Suécia. Não tinha o que eu subverter lá, sosseguei. Então, eu ia mais ou menos à aula, controlando as presenças, fazendo os trabalhos marretados, etc. E aí veio o golpe do Chile, cara. O Pinochet deu um golpe. Aí eu larguei aquilo tudo para lá, mestrados incompletos, tá, depois. Fui retornar depois na Suécia. Eu fui para a Suécia como asilado e fiz alguns cursos de graduação lá que eles me exigiram, né? Vendo a minha ficha lá, fiz umas provas, fiz uns cursos de pós-graduação, de graduação lá, antes de entrar na pós-graduação. Aí entrei na pós-graduação. Então a minha pós-graduação mesmo, que eu terminei, foi essa que eu fiz na Suécia. Que fiz o curso D1 de História Econômica, o curso D1 de Economia, que era um curso de pós-graduação, mais ou menos correspondentes ao mestrado. Eles distinguiram o mestrado e puseram esses cursos. Depois eles voltaram com o mestrado, anos depois, quando eu já não estava mais na Suécia. E eles trocavam esse curso pelo mestrado, pelo diploma de mestrado. Mas eu não estava mais lá. E entrei no doutorado. Primeiro no doutorado da economia. Eu até vou contar para vocês a piada, que é uma piada fantástica. E depois eu fui para o doutorado da história econômica, que era onde eu realmente queria ficar, porque eu vejo uma diferença entre economia e história econômica. Para mim, economia não existe. A economia é economia política, que é uma cadeira que explica como politicamente se adotam essas e aquelas políticas econômicas. Sim. O curso de economia, ele surgiu criado pelos chamados neoclássicos. Os neoclássicos não tinham esse nome, mas era um bando de professores que tinha na Áustria, na Alemanha, e principalmente na Inglaterra, e alguns da França, que ali por volta de 1860 criaram uma linha refutando o Ricardo e refutando Marx. Eles detestavam porque tinha na Alemanha uma escola que chamava Escola Histórica, que dizia que a economia política deve ser aplicada dentro dos princípios da história para explicar o funcionamento da parte econômica da sociedade. Eles não queriam ficar nessa escola. E eles, para se livrar da teoria do valor e da explicação marxista e ricardiana na economia política, eles tiraram o nome de política, deixaram só a matéria que virou economia. E eles explicavam tudo matematicamente. Mas uma coisa muito interessante que os críticos deles dizem, e que você, por estudar de perto, você verifica, é que eles não são uma escola matemática como eles aparentam ser. Eles são uma escola que era chamada de quase matemática no século XIX. Por que quase matemática? Porque eles pegam argumentos psicológicos teóricos, lógico-formais, que isso deve funcionar de tal maneira, e aí ele pega isso deve funcionar de tal maneira, faz uma representação gráfica, geométrica e faz uma demonstração. Mas ele está demonstrando a ideia dele. Ele não está demonstrando como funciona na sociedade. Ele está demonstrando a ideia dele. Você pode formular uma tese e dizer, suponhamos que um indivíduo goste de comer ameixa. E na 14ª ameixa, a ameixa não tem mais valor para ele. A teoria do valor deles é subjetiva. Eles explicam pelo valor de uso de modo subjetivo. Eles chegam a explicar o trabalho de modo subjetivo. O indivíduo trabalha e o salário dele é dado pelo último trabalhador que o patrão quiser contratar. Aquele é o valor de salário que vai cair para todos os trabalhadores. Ele não pode pagar um salário diferente porque entrou primeiro do que ele vai pagar pelo que entrou por último. Então ele calcula quantos trabalhadores ele vai querer e quanto ele está disposto a pagar pelo último. E isso determina o salário de todos. Isso não existe, né? Isso é uma metafísica extraordinária. Para eles que dizem que o Marx é metafísico, porque estudou o Hegel, e o Hegel criou a moderna metafísica, etc. A metafísica deles é pior ainda. Então, esses neoclássicos, eles se chamam neoclássicos, marshallianos, deram origem ao Keynes, mas o Keynes é melhor do que eles, né? E tudo isso, esses marshallianos,
e esses indivíduos da escola austríaca, né? Bemba Verde, turma de loucos extraordinário, como diversão, fantástico. Mas como coisa séria para analisar a economia, aquela economia deles não existe. Eles foram fulminados por um membro da escola dele, que é a John Violet Robinson, John Robinson, professora inglesa da Cambridge, que escreveu um livro em 1940, 41, e botou esse nome neles de neoclássicos. Eles não são da escola clássica, eles são de uma nova escola clássica. Mas ela aí, veja só, ela pertenceu a esse grupo. Mas aí eles têm um problema, porque eles não confirmam as teses da escola clássica. Eles negam as teses da escola clássica, né? Como, por exemplo, a tese do valor pelo trabalho, que é ricardiana, é marxista, está embrionariamente no Adam Smith. Eles negam e afirmam o contrário, afirmam escola psicológica. Então, como é que eles são neoclássicos se eles abatem o princípio do clássico? Não é? Sim. Quer dizer, é a quinta coluna. Os caras. Ela mesma botou o nome deles, ela já avacalhou eles na origem. Não? Ela escreveu um livro em 1956 que se chama Acumulação de Capital, que eu aconselharia a vocês, quando tiver um tempinho livre, dá uma lida nesse livro que é extraordinário, é fantástico. Não deixa pedra sobre pedra. Né? Então, digamos, o curso de economia, vira e mexe, é dominado pelos neoclássicos. Mesmo lá na Suécia, que tinha um grupo estruturalista forte, que eram os economistas social-democratas, mas os neoclássicos estavam minando, porque os caras iam para a Inglaterra fazer curso, viravam neoclássico. Iam para os Estados Unidos, neoclássico. A grande potência, os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm os seus neoclássicos, você tem que seguir Samuelson, seguir Sulov, essa turma, né? E na Inglaterra, você tinha o Hicks, que o indivíduo que deformou completamente o modelo que o Keynes faz no livro dele. Então, eu até conheci pessoalmente o Hicks, ele foi lá falar na... O Hicks é brilhante, não é como o Samuelson, não é como o Sulov, ele realmente é brilhante. Então, ele te dá trabalho. O Samuelson era um grande matemático que elogiava a si próprio como matemático e fazia todos os esquemas da economia neoclássica. Mas quando ele ia mexer em alguma coisa que ele tinha certeza que era vigarice, o Sulov, que foi aluno dele, ele dizia: Sulov, você não pode fazer uma meditação sobre tal coisa. Aí ele botava os princípios no papel, desenvolva isso, acho que isso aqui é interessante. E o Sulov, coitado, fazia o que ele queria, escrevia aquele trabalho sugerido por ele. Saía publicado com o nome do Sulov, não era nome dele. Sim. E aí dizia: não, esse trabalho do Sulov é interessante e tal. Samuelson era muito vigarista. Ele tem um livro de economia, Princípios de Economia dele, que acho que é um dos livros mais vendidos no mundo. Acho que depois da Bíblia e do Capital de Marx, acho que deve ser o livro, vem logo em quarto ou quinto lugar como um dos livros mais vendidos do mundo. E nos anos 60, 70, a turma toda seguia, era o neoclássico. Exceto o pessoal da história econômica, que resistia, tinha alguns neoclássicos lá, mas a maioria vinha da escola histórica alemã. Sim. E vinha também do estruturalismo sueco, vinha do estruturalismo latino-americano. Então eu digo: não, eu não vou fazer economia nacional como pós. Vou fazer história econômica, eu fui para história econômica. Mas a piada que eu ia contar para vocês é o seguinte: como eu entrei no doutorado de economia? Tinha um professor lá, que ele era uns 2 anos mais velho do que eu. Chamava Johann Stoll. Stoll em germânico é aço. Sobrenome dele. Daí vem Stalin, que é Stalin, né? Aço. Acerado, diz Stalin. Então o Stoll, eu estava lá fazendo aqueles cursos de graduação da economia, ele encontrava comigo e dizia: como vai? Tudo bem? Ele dizia: tudo bem. Então, aí outro dia ele encontrava comigo e dizia: onde está fulano? Ele perguntava por um africano qualquer, ou por um árabe qualquer. Ou seja, ele passou a me identificar com alguém que não era eu. Mas o meu sueco não era tão bom assim para eu explicar em todos os detalhes para ele. Ele dizia: o fulano foi para casa, ele não está por aqui não.
Ah, ele começa a fazer o curso, desaparece e tal. Eu digo, não, mas ele vai voltar. Dizia uma coisa esfarrapada e caía fora. E aí, ele foi ficando meu amigo. No verão, a gente se encontrava, que é a cidade estudantil, se encontrava na rua, dizia, oh, vem cá, cadê Beltrano? Eu dizia, não sei, ele está ali, viajou, não sei. E dando as desculpas da turma toda que começou o curso e desapareceu. Não é cômico uma coisa dessa? Gente. Aí um dia eu queria fazer um curso, 2 cursos da economia nacional no pós. Um era teoria econômica, que era um curso muito interessante que eu queria fazer, e o outro era econometria, que eu gostava muito de econometria, e eu queria fazer esse curso de pós da econometria lá Aí eu cheguei para ele, peguei ele na porta da faculdade, do instituto, né? Tudo é instituto disso. Peguei e disse, professor, estava pensando em fazer esse curso aqui de teoria econômica e tal. Ele disse, por que não faz? Eu digo, não, ele é do pós. Ele disse, mas você não está matriculado no pós? Eu digo, não. Tá. E esse aqui também de econometria e tal, não sei o que. Ele disse, tá, o senhor não quer me autorizar a fazer esses cursos? Que você me desse uma autorização, um bilhete que fosse, que o professor lá é alguma coisa, não é como a gente aqui. A gente aqui não é nada. Mas lá é alguma coisa, cara. E que alguma coisa ele é. Entendeu? Ele pode pegar você que não fez nada do curso e botar você no doutorado. Ninguém fala nada. Entendeu? Então eles têm um poder enorme. Isso. Eu também quero. Eu também quero. Fica a dica aí pro meu orientador. A gente fica escravizado a um monte de regrinhas e tal e coisa. Lá no estatuto do doutorado, está escrito assim, o aluno é considerado capaz, né, quando o seu orientador vocalmente, muntlich, de boca, declara que ele está capacitado. Quer dizer, o cara não precisa nem escrever um papel. Ele diz, olha, fulano está capacitado. Aí ele pode trazer a tese. Tamanho do poder do professor. Não sei se hoje lá ainda é assim, mas era assim. Era o modelo alemão. A Alemanha também era a mesma coisa, Dinamarca. Então, o Stoll entrou comigo na secretaria e disse assim para a secretária, a Birgit, matricule ele aí no curso aí do doutorado e tal e coisa. Eu não pedi para me matricular no curso do doutorado, pedi para ele autorizar a fazer 2 matérias do doutorado. Sim. Aí ela foi, abriu uma ficha, preenche aí, eu preenchi a ficha, dei para ela. Aí eu virei doutorando dele. Sim. É claro que eu tinha os cursos de baixo feitos. Sim. Né? Mas você já pensou isso? Você chegar e conversar com um professor desses aí, e você chegar no pé do Jobson, por exemplo, e dizer, professor, o senhor me autorizava a fazer... Matricule esse rapaz no doutorado. É meu sonho, gente. É meu sonho, mas eu surtaria também. Foi muito gozado. Aí eu fiquei lá, fiz os cursos que quis e tal. Depois eu fui na História Econômica e pedi ao Lennart Jorberg para me matricular no curso do doutorado da História Econômica. Então, se eu quisesse, eu podia até ter tirado os 2 diplomas com esperteza de latino-americano, que eu não apliquei. Então, o que eu fiz? Eu larguei o outro e fiz História Econômica. Mas o Jorberg, é uma piada interessante essa, dentro do pós-graduação. Né? Esse para mim, você escreva, pega um papel e escreva, porque esse negócio você vem de muito longe, América Latina e tal, isso é obscuro. Pegue um papel e escreva todos os livros que você leu, que você considera que tem importância da área de economia ou história econômica. Eu digo, sim, senhor. Só que é o seguinte, eu sou aquele macaco que os franceses soltaram na livraria. Conhece essa história? Pois é. Então, o que eu fiz? Peguei e escrevi. Tinha 500 livros a lista que eu fiz. Eu levei para ele, datilografei tudo bonitinho, levei para ele e entreguei. Aí disse, o que é isso? Os livros sempre pediam. A lista de pessoas que eu li e o que eu achei de cada livro que o senhor disse que eu fizesse. Aí ele foi olhando.
490 e tantos livros, você leu esses livros todos? Eu digo, li, professor. Você veio aqui fazer o quê? Fazer o doutorado ou dar aula? Eu digo, o senhor mandado. Se quiser me passar e quiser me dar um carro, Exatamente. Se quiser. Cara, eu tirei 10 no curso de teoria econômica, cara. Se eu ficar baixando a cabeça demais, É claro. vai me dar um pontapé, eu já saio rolando pela porta. Então, aí ele devia ser menos orgulhoso, menos pretensioso. Aí fui olhar a minha listinha e ele deve ter chegado à conclusão que realmente os comentários que eu fazia de cada livro eram verdadeiros. Aí ele me deu a vaga na história econômica. Eu entrei assim, cara. Uau! Então, isso conta mais ou menos a história da pós-graduação. Ainda eu vou contar uma outra, bem piadística, Vontade. que é o seguinte. Eu gosto de piadinhas, contar histórias divertidas, causos, histórias divertidas. E eu fazia, todo semestre, eu fazia 2, 3 cursos. Eu fiz 19 cursos na Universidade de Lund, 13 ligados ao doutorado e 6 de graduação. Então, o que eu fazia? Você lá tem que pegar um papel, preencher e entregar a sua matrícula naquele curso. E os cursos lá são contados a alemã, é por pontos. Cada semana é um ponto. Um curso que vai durar 3 semanas, ele vale 3 pontos. Ele tem um número de páginas que tem que ter e que corresponde a 3 semanas de estudo. Pra você ter ideia, um curso de pós-graduação tem de semestral, 20 pontos, que são 20 semanas, ele tinha, né? Naquela época que eu estava lá, sempre. Hoje em dia eu não sei como é lá. Mas ele tinha 2.400 a 2.600 páginas de leitura. Então, você fazia um curso semestral, você tinha que ler aquelas páginas. Às vezes, tipo a Sorbonne, o curso, quando é graduação, vem todo... Ele xeroca uns pedaços da página 21 a 47, xeroca aquele pedaço e faz um calhamaço assim, e na estante você vai... Tem 50 exemplares daquele, você pede emprestado um, estuda o curso todo, está ali dentro. Você não tem que pegar um livro, pegar outro livro, já está tudo mastigado ali dentro, o básico. Sim. Então, as 2.600 páginas, 2.400 que você tem que fazer do curso de pós é 20 semanas. Então, se você fizer um curso de 20 semanas, ele vale 20 pontos. Você passou nele, você já tem 20 pontos. Você é doutor quando você tem 80 pontos de graduação e quando você tem 80 pontos de pós-graduação. Aí você pode apresentar a tese, se for autorizado verbalmente. Sim. Né? Porque muitos indivíduos têm os 80 pontos e ele chega lá, o senhor me dá autorização? Não, isso eu conheço. Nem. O cara, quer dizer, ele está dizendo para você o seguinte para o cara, você é burro, vai estudar. Estuda um pouquinho mais. Estuda mais um pouquinho. Leia mais. Exatamente, deixa o cara lá na geladeira. Então, você vê que é um curso caprichado. Cada semana 1 ponto, 2 pontos. Um semestre, 20 pontos. Um ano, 40 pontos. Para você poder entrar na pós-graduação, você tem que ter pelo menos 80 pontos na mesma linha. Né? E a tese que você escreve é depois que você tem 160 pontos. É muito interessante isso. Então, o que acontece? Eu fazia 2 cursos, 3 cursos no mesmo semestre, porque eles não te vigiam. Então, eu me inscrevia no curso, pegava o mínimo de aulas que eu tinha que fazer, né? O Nervaro, presença. Presença você tinha que ter 70% de presença, não tinha que ter 100%. Então, fazia 70 aqui, 70 ali, 75 ali no outro. Não julgamos, não julgamos. Tudo pular daqui para lá, então, careta, de um lado para o outro. E, no fim, eu fazia as provas e passava, nada. Então, o sueco ele ia lá e fazia 20 pontos no semestre, eu fazia 60. Aí, um belo dia, eu entro lá na História Econômica, fui chamado lá pelo diretor de cursos. Todo semestre, todo ano, eles nomeiam um diretor de cursos. É o cara que vigia os cursos todos e vigia o desempenho de cada aluno nos cursos. É um carrasco, né? Carrasquinho com a guilhotina na mão. Aí eu fui chamado.
não gostava de mim. Ele era 2 anos mais novo do que eu e ele era diretor de curso da Universidade de Londres. Cara, olha, da minha faculdade, né? Sim. Olha a coisa ridícula. Eu estava fazendo doutorado lá e eu tinha 30 e tantos anos, cara. E os meus colegas tinham 22, 23 anos, era ridículo. Porque eles entravam, faziam a graduação, faziam a habilitação para o doutorado, faziam os cursos de entrada, estavam fazendo doutorado. E era um cara de 22, outro de 23, outro de 25, e eu tinha 30 e tantos anos. Quer dizer, quando eu entrei, eu tinha 34 anos, quando eu entrei no doutorado, né? Então, eu tinha que ter um pouquinho de pressa, né? Eu olhava para eles, não, tem que cair fora daqui antes deles, arranjar um emprego. E aí fui chamado lá. Eu estou observando aqui que o senhor está violando as regras do jogo. O senhor está correndo, está com pressa? Vai a algum lugar? Eu digo, sim, professor, eu vou embora. Se o senhor me deixar, eu vou embora. Eu só quero pegar o meu diploma e ir embora, não quero ficar aqui chateando, né? Aí, disse, não, ele me deu a advertência. Você só vai sair no lugar que você entrou. Não vamos deixar você sair antes. Aí foi que eu fui embora para Moçambique, porque eu sabia que eu estava com aqueles pontos todos lá, mas que ia ter que ficar marcando passo lá, não ia me liberar para trazer a tese. Aí eu fui para Moçambique, fiquei quase 5 anos lá em Moçambique trabalhando. Foi uma boa experiência, aprendi muita coisa, conheci o pessoal da Frelimo lá, que era legal, né? Foi muito bom para mim. Conheci mais um país, mais uma cultura. Eu gostei muito dos moçambicanos. Agora lá está uma verdadeira guerra civil no momento também. Está uma coisa brabíssima. Eu nem entendo como chegou nesse tempo. Para mim, é aquelas brincadeiras da primavera, sabe? Primavera de Praga, Sim. aquele negócio da falsa bandeira. Para mim, é tudo organizado pela Embaixada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos que me desculpem, mas eu tenho essa suspeita. Isso, suspeito. Bom, eu vou deixar a próxima pergunta para o Pedro, porque eu vou pular para uma pergunta, já que o senhor falou sobre Moçambique. A gente sabe que o senhor esteve em Moçambique, o senhor acabou de falar. Como foi a sua experiência em Moçambique como economista no Ministério dos Transportes do governo da Frelimo, que, para quem não sabe, é a Frente de Libertação de Moçambique? Eu cheguei lá, quem me levou para lá foi um companheiro nosso de Var Palmares, né? Eu era da INN, ele era da Var Palmares, de Goiás, que chamava Rafton Leão, Rafton Nascimento Leão. Ele era um excelente guitarrista, tocava muito bem, cantava bonito, Sim. e tinha uma certa parecência com o Che Guevara, cara. Então você vê o prestígio social desse cidadão. Nossa. No Chile, ele estraçalhava, cara. Todo mundo gostava dele, convidava ele para tocar nas festas, lá e o Rafton. E eu fiquei muito amigo do Rafton, porque o Chile era um problema sério. Que nós que éramos estrangeiros, e ainda mais eu coloridinho assim, andando na rua, tinha um pessoal da UP que não gostava muito da gente. Que dizia que nós éramos terroristas, guerrilheiros, terroristas. E tinha um pessoal mais à esquerda da UP que adorava a gente. Convidava a gente para fazer palestra, para ensinar coisas para eles. A gente convivia com essa turma. E tinha o pacote de exilados, que eram muitos. Imagina que eram uns 2.000, 3.000, que foram calhando lá no governo do Allende. Então, você tinha uma vida ali fantástica, né? Você tinha de tudo. Então, o que acontece? O Rafton, músico, ia tocar nas festas e tal, junto com os chilenos. Às vezes ele tocava junto com o Vitor Hara, para você ver como ele era um cara. O Vitor Hara ia muito às favelas fazer show gratuito, né? Naqueles mutirões, construção de casa, aquelas coisas. Ele ia e levava alguns de nós brasileiros no meio. E eu me dava bem com ele e tudo. Apesar dele ser do PC, mas ele não discriminava a gente que tinha a ficha de guerrilheiro, não. Tratava a gente como igual e tudo. E lá nas favelas, você ia fazer aquelas mutirões e tal e coisa, e eles faziam sempre um churrasco no final. E o churrasco era de cachorro. E o cachorro era roubado no bairro alto, quer dizer, roubado nos jardins. Sim. Eles iam na casa dos jardins, te davam uma bola para o cachorro
com o entorpecente, o cachorro comia, desmaiava, ele pegava o bichinho, levava e fazia o churrasco. Então, a primeira coisa que eu aprendi, eu estou num churrasco daquele e tinha 2 cabritos no espeto lá rodando. Aí eu digo, poxa, mas esse cabrito grande, o outro tão pequenininho e tal. Aí o boliviano me chamou do lado. Cara, cabrito é o termo técnico, é cachorro. Eu digo, cachorro. Quer dizer, eu estava comendo cachorro e não sabia, tinha virado coreano, né? Então, saía aquele cachorrinho no espeto lá, então era ótimo. Então, esse Rafto, que a gente passou toda aquela experiência junto com ele lá no Chile, quando houve, ele foi para a Suécia como azelado. Quando houve o 25 de abril, ele veio da Suécia para Portugal e não voltou mais para a Suécia. E ele tinha uma vantagem com ele, que ele era sozinho, ele não era casado. Então ele se locomovia rápido e tal. Você dizia, nós temos que ir embora para Portugal. Ele já estava em Portugal. E ele fez amizade com o pessoal do Conselho das Forças Armadas. Quando eu cheguei lá em Lisboa, cara, ele conhecia todo mundo. Você quer falar com fulano? Vamos procurar o Major Beltrano. Até os caras da direita do movimento, ele conhecia todos. Vamos fazer uma feijoada na casa do Major fulano para vocês. Então fazia feijoada lá na casa do português lá. E o cara recebia a gente, o Gustavo Zeira aqui e tal. Mas era um negócio da guitarra dele. Sim. Ele era capaz de tocar 8 horas sem parar, entendeu? E cantava bem ele. Então, um perigo. Cantava músicas chilenas, peruanas, colombianas, brasileiras, bossa nova. Cara, era né? Quer dizer, você estuda para ter um pouquinho de entrada no lugar e trabalhar. Ele estudou a coisa certa, violão. Dominava o mundo. E aquelas reuniões lá do conselho, ele entrava lá, vamos lá assistir a reunião do Conselho da Revolução, ele entrava, cara. Então ele foi embora para Moçambique e ele escreveu de lá, Wilson, vem para cá, cara, sua família, aí você tem 2 filhos pequenos, aqui você vai trabalhar, vai ser muito... E eu, depois que tinha tomado aquele carrinho por trás do meu orientador, dizendo, você não vai furar fila, aí nós fomos embora para lá, né? Aí nós trabalhamos lá em Moçambique esses anos todos. O Rafto já nos deixou, coitado, mas ele era um companheiro maravilhoso, sabe? Só que ele fumava um cigarro no outro, um charuto acendia no outro. A cachaçinha era 1 litro por dia, estava bom para ele. Era goiano ele. Não era músico sertanejo, não, desses novos. Mas você pode dizer que ele era o tutor dessa juventude. Era o tutor de todo mundo. Com ele aconteceu uma coisa muito gozada, que a família dele tinha muito prestígio lá na cidade dele. E quando ele voltou do exílio, ele escreveu, mamãe, estou chegando dia tal, não sei o quê, vou para aí e tal. Aí marcou o dia certinho que ele ia. Aí quando ele chegou, foram buscar ele lá no aeroporto da cidadezinha, Rio Verde. Aí ele entrou no carro e tal. Ele tinha uma comitiva, uns 5 carros, colegas dele do secundário e tal, todo mundo, Rafto, um abraço e tal. Um monte de gente veio. Aí o carro saiu andando e ele começou a ouvir foguetes. Coisa que subia, explodia no ar e tal e coisa. Ele disse, poxa, que tá vendo aqui, festa de quê? Tentou se lembrar. O que é a festa hoje? Se lembrou de festa nenhuma. Aí o carro foi direto para a Câmara Municipal. Chegou lá, ele entrou, os vereadores tudo de pé batendo palma. Nossa, companheiro que enfrentou a ditadura e tal. Cara, esse dia de glória você tem. Um dia você é bem tratado. No dia seguinte você já é suspeito. Esse cara é subversivo. Aquele amor acaba em 24 horas. Mas ele foi recebido com aquele amor pelos vereadores, discurso. Quando ele chegou de noite na casa da mãe dele, mamãe, por que você não me avisou que ia ter esse troço todo? Eu não vinha. Então, mas depois eu queria que você viesse. Se você não vinha, não avisei. Então, a pós-graduação é isso, ter seus momentos divertidos. Sim. Cômico. Professor, já que a gente entrou agora um pouquinho, eu queria saber do senhor como foi o tempo da ditadura para o senhor aqui no Brasil?
Assunto tenso. Porque você não passou não, só pela do não, Brasil, né? Chegando lá, teve a do é, Chile ainda. o golpe no O Chile. golpe no Chile. A Eliane, o último comandante da Eliane, o nome de guerra dele era Quelé, era o Clemente, né? E eu, uma vez conversando com o Clemente, eu digo assim, ô Clemente, aquela época da ditadura, aquilo me fez um mal para a saúde, no organismo. Cada dia daquele era uma coisa penosa, você vê com aquele um festival de imbecilidade, as medidas que eles tomavam de governo, tudo errado. E você tinha que viver naquele ambiente. Você ia num lugar, você já era discriminado, outro já queria te prender, era uma coisa horrível a ditadura. Aí o Quelé diz assim para mim, você achou isso? Eu achava a ditadura muito divertido. Socorro. Disse, como ele podia achar divertido? Mas depois eu pensando, o Quelé, ele foi para a luta armada com 18 anos de idade, cara. Ele estava servindo exército no Forte Copacabana, lá no Rio. Ele desertou, levou a metralhadora que ele estava de serviço e foi para a luta armada. Então, a luta armada para ele uma festa. Ele se divertiu muito, segundo ele me disse. É só você ter cuidado, né, para atirar nas pessoas certas. Então, a ditadura é isso. Para mim foi uma coisa horrível. Outros companheiros já acharam até divertido. Eu comecei o seguinte, meu primeiro choque foi que eu trabalhava no Programa Nacional de Alfabetização do Ministério da Educação e o programa foi fechado num dia. Houve o golpe dia 1º de abril, fechou no dia 1º de abril. No dia 2 de abril eu fui lá, eu fui detido. Quando eu entrei no prédio, eu fui esvaziar minhas gavetas, tirar listas de pessoas que estavam contratando para fazer coisas, sumi com isso tudo. Comecei a rasgar tudo, jogar na lata de lixo. Já fui crau, a DOPS estava lá dentro, me prenderam. O senhor quer? Eu digo, não, eu sou diretor aqui do programa, trabalho. Não, o senhor não pode, então o senhor tem até a DOPS com a gente para dar explicação. Eu tive sorte que eu tinha servido recentemente no Exército. E aí, quando eu saí, tinha um soldado do Exército no corredor, que eles puseram um em cada andar, um soldado do Exército. Eu digo, vai chamar o seu tenente que eu sou militar e estão me levando aqui preso. Aí ele foi chamar o tenente dele. Quando eu cheguei na porta, embaixo da portaria, o tenente já estava lá. Aí o cara disse, não, ele tem que prestar explicações e tal, porque ele é o diretor de programa aqui. Aí eu tirei minha carteirinha de oficial do Exército, Sim. estava fresquinha no bolso. Eu digo, colega, manda liberar aí, eu sou funcionário daqui, mas não vou ser preso. Tem que ser, se eu for preso, tem que ser preso por escolta militar. Aí o cara olhou assim, não sei se. Eu não creio que ele se convenceu. Às vezes não dá colher de chá para um quase colega, né? Sim. Devolveu a carteirinha, virou para um praça e disse assim: leve ele lá na porta e deixa ele sair lá na calçada. Aí o cara disse: não, mas o polícia civil. Não, mas. Aí ele abriu o coldre da pistola dele, pistola 45. Ele abriu o coldre. Aí abriu o coldre, o cara não falou mais nada. Não, você tem algo a dizer? A prepotência me ajudou. Aí o cara me levou lá na porta, eu saí na porta e fui embora. Mas eles estavam prendendo as pessoas que iam lá no dia seguinte. E o coronel que assumiu o MEC era o coronel Celso dos Santos Maia, que era professor do Colégio Militar lá do Rio de Janeiro. Ele pegou a lista dos funcionários todos que ele supunha que era de esquerda, do programa de alfabetização, de outros programas, fez uma lista, mandou datilografar, estão demitidos do Serviço Público Federal. E assinou embaixo. E colou na porta do Ministério, na parede dos andares, na porta do Ministério. O cara chega lá para entrar, você não pode entrar, você não é mais funcionário. Você mostrava o RG, ele ia lá ver não, você está nessa lista, você não é mais funcionário. O senhor venha depor no inquérito, quando for chamado e tal. Acabou com tudo de um dia para o outro. Então a ditadura era essa coisa horrível, cara. Eu, no meu período político que eu vivi, de 64 a 69, que foi quando eu fui preso de vez, tinha um problema que era o seguinte: eu era militante de esquerda. Então eu estava fazendo uma coisa
trabalhando, tentando sobreviver ali, né? Tinha uma filha, era casado. E aí um dos meus chefes, você vai para tal lugar fazer tal coisa. Aí eu tinha que desaparecer, pedir as contas, sumia. Ou nem pedir as contas, sumia. Né? Então, para mim, uma vez eu passei uns 7 meses direto no campo, fazendo trabalho de organização nos camponeses. Você mandava para lá, você tinha que fazer, você não podia. Você não tinha vida própria. Né? A minha companheira já estava, coitada, ficando até, né, na época. E olha que ela era do Glorioso também, era militante do Glorioso. E nós, como a gente estava mais para a esquerda, os nossos chefes eram o Mário Alves, era o Marighella, era o Apolônio, que estavam tentando montar um trabalho de guerrilha rural, de embasamento no campo. E na cidade você tinha que treinar as pessoas, o treino era super precário, você tinha que encher um carro, levar o cara para a praia de noite, chegar lá, ensinava a atirar na praia e tal. Umas coisas que eu diria bobas, né? Mas da minha visão de mundo de hoje. Sim. Não daquela época. Naquela época era que todos os que estavam tentando fazer aquilo estavam fazendo. Por que eu diria que eram bobas? Sabe por quê? Porque nós nunca conseguiríamos derrotar a ditadura, que era apoiada pelos americanos, sozinhos. E nós estávamos sozinhos. Quer dizer, o Marighella, mais o pessoal da VPR, mais o pessoal lá de Minas Gerais, somando tudo, eles deviam ter umas 6, 7 mil pessoas organizadas. Aquilo é como acender uma vela. Você acende aquilo, o fósforo queimou na hora. Que foi o que aconteceu. Quando a ditadura caiu em cima matando, acabou. O movimento começou em 67 e em 74 não tinha mais ninguém vivo. Sim. Só os que estavam na cadeia ou no exílio. Então, eu, com a minha visão de hoje, eu diria isso, que nós somos ingênuos. Porque realmente a gente tinha umas ideias interessantes, como aquela do Mao Tse Tung. Uma só chispa pode incendiar toda a pradaria. Não quando a pradaria está encharcada de lama, que é no caso brasileiro, entendeu? Mas a gente não fazia, não distinguia muito. E a gente tinha uma visão errada sobre o internacionalismo. A gente achava que a gente tinha que fazer aquilo que era a nossa obrigação, tinha que desapertar o Vietnã e tinha que enfrentar a ditadura aqui. E, evidentemente, nós não tínhamos força para nada disso, nem tínhamos lugar nenhum de apoio. O único apoio que a gente tinha aqui, por exemplo, a guerrilha brasileira, a venezuelana, a boliviana, a peruana, a argentina, a uruguaia, era Cuba. Cuba é uma ilha, cara, do tamanho de Pernambuco, um PIBzinho, né? PIBzinho trax, acabou a economia do Cuba. Gastou tudo, não tem dinheiro para nada. Eles, coitados, se sacrificaram. Você sabe que os americanos disseram para os russos: se vocês não convencerem os cubanos a parar de fomentar a revolução no mundo, nós vamos fazer sabotagem nos seus países que vocês governam. Eles ameaçaram os russos, os soviéticos. E foi por isso que a União Soviética cara, não acendeu nem uma vela para o nosso caixão. Não fomos faturados mesmo. Só não morreu quem não morreu, não morreu por acaso. Os outros foram todos liquidados. E não era um problema deles, você vai dizer, o problema deles é com quem está fazendo a luta armada. Não era. Porque logo depois do golpe de 64, você ia numa fábrica distribuir panfletos, a segurança da fábrica te recebia a tiro de revólver. Por que eles faziam isso se eles não faziam no ano anterior? Ou 6 meses atrás? É porque eles estavam sendo instruídos pelo Estado golpista a mandar bala em quem distribui esse panfleto. Né? Então, a escalada começou no lado que deu o golpe, não começou do outro lado. Eles começaram a matar todos os dirigentes de ligas de pescadores do Espírito Santo, do sul da Bahia, que era tudo pessoal ligado ao partido. Fuzilaram aquele pessoal todo no ano de 64, 65. Eles começaram a matar mesmo. As pessoas não sabem disso, porque aqui em São Paulo a repressão violenta começou depois. Começou em 68, 69.
mas em 64, 65, eles estavam reprimindo no Rio Grande do Sul, na Bahia, no Rio de Janeiro, em Pernambuco, sentando o cacete mesmo. Sim. Então, a gente, para poder enfrentar aquilo, você teria que ter uma força descomunal. Sim. Você teria que ter milhares de pessoas lutando para derrotar a ditadura. E isso não existia, essas pessoas não eram tão numerosas assim. Uau. Professor, nós já passamos pela fase da graduação, da pós-graduação. Vamos falar um pouco sobre o professor Wilson. Professor, como que era o departamento de História na sua época? O senhor lecionou de 1988 a 2011. Como que foi essa época como professor neste departamento? Pois é, eu tive sorte, porque eu tinha feito um concurso aqui, e os concursos naquela época expiravam em 2 anos. Mas a malandragem, tá do sítio, como diria em português, fazia o seguinte: você vinha fazer um concurso, ele passou em primeiro, pegava a vaga, você foi aprovado. Teria que fazer uma fila com o segundo, o terceiro e o quarto também, se abrisse uma vaga. Na época da ditadura, veja só, tinha 108 professores, chegou a ter 108 professores no departamento de História. Quando eu entrei, tinha 47. Vê como o departamento estava debilitado. Então, o Jobson, naquela época, ele era o chefe do departamento. E era 1988, 100 anos da abolição. Eu acho que ele contratou mais alguns, entre os quais eu me encontro. Eu acho que foi o primeiro professor negro do departamento de História. Sim. Porque o Jobson, politicamente, ele foi lá na reitoria e disse: olha, abre mais uma vaga aí para a gente ter um professor preto também, porque a geografia tem um, que era o Milton Santos. Sim. O que a história não pode ter? Ele nunca me disse que fez isso, mas eu deduzo que ele fez isso. Por isso que sobrou vaga para eu entrar também, entrar outros aí naquela época, outros professores. Mas eu acabei sendo o único professor preto. Então, o departamento de História, para mim, o que foi? Né? Como escolheu a sua área de atuação? Numa certa medida, eu fiz uma escolha. Eu passei na vaga de História Moderna. Entrei e durante 13 anos eu dei História Moderna na graduação. Depois, nos outros 12 anos, eu dei História Contemporânea na graduação. Eu saí de Moderna para Contemporânea. O meu interesse maior era na contemporânea do que na moderna. E, além disso, na pós-graduação, com a minha especialidade de História Econômica, eu priorizei a pós-graduação de História Econômica. Mas eu dava também na História Social. E eu criei um curso na História Social, que ele tem um nomezinho que eu preciso me lembrar dele: Aspectos da Cultura Negra no Brasil. Eu dei esse curso uns 10 anos. Eu desisti de dar esse curso porque eu não tinha apoio na História Social. Pela seguinte razão: havia uma certa resistência a se falar de cultura negra no departamento ou na faculdade. Então, eu dava aquele curso, Aspectos da Cultura Negra no Brasil, e sempre vinham pessoas para fazer o mestrado ou o doutorado naquela área, queriam fazer comigo tese. Eu consegui umas 2 ou 3 vagas no começo. O pessoal estava, digamos, simpático. Ah, deixa aí e tal. Deixa os pretinhos aí, dá um cantinho para eles. Mas depois, eles, por motivos que eu ignoro, houve uma refratariedade. Não quiseram mais. E aí começaram a pisar no meu pobre trabalhinho. Eu sou umzinho só. Como pisavam? Vocês vão concordar comigo. Não estou atacando colega nenhum. Não estou nem dando nomes, veja, nada disso. Mas o fulano ia para fazer o mestrado, ele tinha que fazer uma prova de entrada. Ia para fazer o doutorado, ele tinha que fazer aquela prova, o vestibulinho, que a gente chama, assim, na história social. Todos eram reprovados. Nenhum tinha competência. Nunca mais passou um. Então eu dou um curso, Aspectos da Cultura Negra no Brasil. O pessoal vem fazer o curso, se interessa pela área, vai se inscrever naquela área e toma um tiro na testa quando está lá. Não consegue. Eu tenho certeza que é isso, porque eu dava o curso há 10 anos
eu cheguei para o coordenador de História Social e expliquei isso que eu estou falando para vocês para ele. Digo, olha, vocês têm que deixar passar algum dos meus alunos que vão lá fazer. Ele me respondeu debochadamente o seguinte: professor, nós estamos agora idealizando uma maneira que o aluno venha fazer o exame de entrada, mas a gente não sabe que orientador que ele escolheu. Aí o senhor vai ter chance de aprovar algum aluno. Quer dizer, ele praticamente disse para mim o seguinte: se a gente souber que é aluno seu, nós vamos reprovar ele. Exatamente. Foi isso que ele me disse. Então, eu dei mais um semestre a dito cuja matéria e nunca mais dei. Porque eu não tive apoio, não tive simpatia do colegas que tinham certa força no departamento para seguir dando essa infeliz matéria. Sim. Então, o cursinho acabou. Esse aspecto da cultura negra no Brasil. Só para deixar claro, professor, se fosse hoje na graduação, muitos alunos iriam querer fazer esse seu curso. Pois é, não, cara. Eu cheguei a dar um curso de cultura negra na graduação, numa daquelas matérias optativas. Tinha 108 alunos inscritos. 108. Eu trabalhei um semestre, 108 alunos. Eles botavam as mesas no corredor. Saía para fora da sala, não cabia na salinha que me deram. Entendeu? Sim. Então, era uma matéria, inclusive naquela época, muito querida pelos alunos, mas não era só pelos alunos negros, por todos os alunos do Sim, departamento. sim. Eles queriam fazer, mas talvez por isso tenha despertado uma certa hostilidade. E ninguém vai chegar para você, né, e dizer: olha, você não pode fazer essa coisa. Não queremos essa coisa aqui. Porque aí você vai vincular com o nome dele. Você vai poder dizer: fulano disse que eu não posso fazer isso. Então, de alguma maneira, a sua situação muda. E o que era bonança vira chuva, tempestade, etc. Nada funciona. Você vai fazer, não pode, aqui não tem. Você vai fazer, pede uma sala para dar o curso, não tem sala, entendeu? Então, eu acho que quem faz isso é quem tem poder. Eu nunca tive poder no departamento, nunca fui nada no departamento. Foi apenas um preto que passou aqui por dentro e deixou uma mancha preta com a passagem preta. Saiu lá na porta da rua e já vai tarde. Vai, sai daqui. A gente quer o senhor aqui dentro com a gente, professora. A Com gente a mais chama absoluta certeza. aqui. É claro. Pode ser, a gente não pode falar pelos outros, mas pode falar pela Nós gente. falamos por nós. E a gente quer o senhor aqui com a gente. Professor, o senhor falou da história moderna e da história contemporânea que o senhor deu. Quais foram as principais mudanças com a sua passagem na universidade que o senhor viu dos estudos dessas duas matérias? Olha, quando eu dei, daquele departamento tinha uma coisa muito boa, que era o seguinte: com o fim da cátedra e com os professores titulares, desapareceu aquele negócio de ter um bloco monolítico de ensino. Sim. Eu, por exemplo, fui convocado, tanto na moderna como na contemporânea, para reuniões mais ou menos enquadrativas. Eu nunca aceitei ser enquadrado. Eu dizia: não vou dar isso que você está dando aí é sociologia. Ensino sociologia, ensino história. E ficava por isso mesmo. Eu continuava ensinando o que eu queria. Mas havia o papo. Às vezes te chamavam para uma reunião tentando enquadrar você. Eu nunca me deixei enquadrar. E acho que é uma das coisas boas que o departamento tinha. Hoje não sei como é. Era a liberdade do professor para dar a matéria como ele queria. Ele dava a matéria, cada professor dava a matéria como ele queria dar. Ele não devia satisfações a ninguém. E o aluno tinha sempre duas alternativas. Você chegava em História Moderna 1, você tinha pelo menos dois cursos: professor fulano e professor Beltrano. Sim. Você ia no que você queria fazer. Se matriculou lá porque você quis. Contemporânea, a mesma coisa. E isso eu acho que é a grande coisa que nós tivemos no Departamento de História, que é a quebra do monolitismo. O monolitismo não é uma coisa boa, principalmente em trabalho intelectual, cultura. Não é. Por exemplo, eu sei que eu estou absolutamente certo, e tudo que eu digo é verdade, e tudo que os outros dizem é bobagem e mentira. Mas não precisa me entregar o comando total. Entendeu? Isso. E aí a gente tem que dizer: não, cada um tem que fazer como ele quer fazer.
Porque você não fez doutorado, você não é doutor, você não passou num concurso para lecionar na faculdade, então vai ser monitorado depois. Não tem sentido nenhum. Então, esse é o departamento tinha de bom. A maioria dos professores do departamento não queria monitoração. Nenhum aceitava coleira, nada disso. Então, eu sempre dei a aula que eu quis dar. A matéria eu dava como eu queria, a minha bibliografia era que eu queria dar, eu dizia as coisas que eu queria dizer. Às vezes aparecia lá um aluno, você falou isso, mas o professor fulano de tal falou tal coisa. Eu digo, lá na aula dele é tal coisa, aqui na minha é isso. Sou obrigado a pensar igual ao outro. Exatamente. O pensamento é diferente de cada pesquisador. E é para isso que existe a liberdade de expressão. Sim. Para você ensinar de uma determinada maneira. O aluno ele vai ouvir o que você diz e vai avaliar também, porque ele não é nenhum bobo. Sim. Ele vai... Uma coisa que o departamento tinha de ótimo, naquela época que eu passei aqui, era o seguinte: os professores não davam nota para você porque você expressou o mesmo ponto de vista que o professor. Ele dava nota pela coerência da defesa do seu argumento. Eu cansei de dar nota para alunos que estavam escrevendo tudo diferente do que eu falei na sala de aula. Mas eu via se ele tinha coerência. Ele veio disso para isso, disso para isso. Isso aqui é a tese do fulano de tal, o argumento de Beltrano. Então, pronto, leva a nota dele. Um argumento bem estruturado. Claro, até citando pessoas que eu não cito, não tem problema nenhum. Eu não sou o dono da verdade. Eu fabrico a verdade total e absoluta, mas não imponho. Sim. Perfeito. Professor, a gente está chegando quase no final das nossas perguntas, do nosso podcast, mas tem uma pergunta aqui que eu acredito que seja essencial, que é, o senhor teve esse período como professor, e a gente quer saber quão diversas eram as salas e o que você pensa da implementação das cotas étnico-raciais e socioeconômicas, não só acho que no Brasil, mas também na USP em si Na também. USP, aqui no todo também, né? Aqui na USP as cotas demoraram muito. E houve muita resistência de professores aqui, porque aqui tem um racismo escondido. Porque não tem aquele racismo do Bolsonaro, dizer assim, Que é escancarado. todo mundo tinha 5 arroba lá no quilombo. Mas é evidente que tem um racismo, que você tenta fazer uma coisa, não sai, você manda um artigo para uma revista, não sai, entendeu? Então você vê que existe, sim, alguém com um relho na mão, botando os boizinhos no lugar certo. Chega mais para lá, tec. Não chega a cortar o seu salário, de tirar emprego, nada disso. Agora, nesse sentido, eu sempre fui a favor das cotas. Eu sou daqueles indivíduos que eu já defendi a cota em 1985, quando eu voltei para o Brasil. Eu já defendi cota na Federal Fluminense, uma palestra que a Maria Eda me pediu para fazer lá, que eu fui lá visitar em 1981. Eu nem tinha voltado para o Brasil. Ela botou um microfone e eu falei para a praça de frente lá da Federal Fluminense. A praça ficou cheia de gente. Eu expliquei como era Moçambique, como era a moçambicana e como é que a gente precisa se organizar no Brasil. Ela me botou lá e eu falei a noite inteira, a tarde toda lá. Então, eu sempre defendi cota. Eu sou daquela turminha do Joel Rufino, do Abdias Nascimento, do Darcy Ribeiro, entende? Só indivíduos, se fossem marginais, seriam todos capoeiras faquistas. Viu? Tem capoeira que leva uma faca no sapato para te enganar e cortar sua barriga. Eram todos de primeira água. E eu não ia nunca resignar-me a não pertencer a esse grupo. Eu sempre fui um mal educado, um cachorro de fila do Darcy Ribeiro, do Abdias. Abdias brigava comigo, mas nem te ligo. Se encontrava de novo, conversava de novo. E eu era muito amigo do João Rufino. Entre 85 e 94, nós fizemos umas 30 mesas juntos. Uma vez nós fizemos uma mesa para a Igreja Católica, que nos convidou, e nós ficamos na mesa 3 dias seguidos. Ficamos um dia, voltamos no dia seguinte, e voltamos no outro dia. Não, fica aí no convento logo, quero no convento. Não,
Não vamos faltar amanhã, não. Amanhã a gente volta. Entendeu? Teve um dia até que tinha 4 professores na mesa, e 2 foram comer alguma coisa, porque aquilo estava rodando a manhã inteira, já era 1 hora da tarde. Aí, na hora que eles saíram, o Joel começou a falar sobre o Homo sapiens, como o Homo sapiens era negro. E aí, eu passei um bilhetinho para ele, não entra nesse tema, cara. E ele nem te ligo, ele era verdadeiro, porque ele era pequenininho, né? Então ele não era um caminhão, era uma Kombi sem direção. Perdi o rumo. Aí eu mandei o bilhetinho, ele olhou o bilhetinho, botou do lado e continuou. Aí a sala foi enchendo, porque o pessoal tinha saído para lanchar, a sala foi enchendo de novo. Ele falou 1 hora sobre como o Homo sapiens surgiu na África e é negro. O branco só tem uma mutação genética há 60 mil anos atrás. Não tem há 1 milhão de anos atrás. Há 1 milhão de anos atrás, o homem era negro, só tinha homem negro. O homem ficou branco porque foi para o Círculo Polar Ártico. Ele deu aquela a tese é de uma pesquisadora judia norte-americana, essa tese. Sim. Ele falou aquilo com o maior descaramento, e toda a massa ali assistindo, e eu do lado dele só fazia burrinho de presépio. É famoso, assim. Então eu venho dessa turma, não ia me corrigir entrando aqui. Pelo contrário, eu entendi que a sinalização do Jobson era para dizer, ô negão, bagunça mesmo. Sim. Né? Botou aqui dentro, ele não botou? Não foi ele que assinou lá o ato de erro? Aí eu vim rasgando. Fazia o seguinte, eu e o Joel, a gente já fazia isso. Porque nós tínhamos que dar uma voz ao negro. Porque o negro ele foi apagado da história do Brasil. A história do Brasil, ela se tornou, primeiro era reacionária, era turística, como a do Hélio Viana que eu te falei. Depois ela se tornou institucional. Então o cara pega uma instituição e estuda aquilo até o último detalhe. Então, por exemplo, a escravidão no Nordeste era igual à escravidão no Sudeste? Não. Na capitania tal, a escravidão era igual à da capitania. Quer dizer, isso para mim, eu não sou contra que se faça esse estudo. Mas não devia ser o estudo principal para a gente fazer. O estudo principal para a gente fazer devia explicar o povo brasileiro, como dizia o Darcy Ribeiro. Sim. Como dizia o Arthur Ramos, lá em 1946. Como dizia o Edson Carneiro, a primeira explicação do povo a primeira explicação de uma nação é o povo. Veja, sem consciência étnica, como é que vai existir consciência nacional? Então, o cara é preto, como é que você vai explicar para ele que é preto, é brasileiro, igual você que é branco e é brasileiro? Você vem do Império Português e ele foi vítima do Império Português. Você tem que fazer uma ponte aqui. Então, você tem que falar a verdade. A verdade. Né? Então, esse trabalho de falar a verdade tem que ser feito por alguém. Eu, o João Rufino, Cabenguele e outros, não somos monopolistas de nada, passamos dos anos 80, os anos 90, né? Blá, 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 blá. Eu fazia assim os meus papers. Eu digo, bom, vou usar um pouco de história oral para fazer esses meus papers. Então, o que eu faço? Qual é o discurso do preto sobre isso? Não existe. Qual é o discurso do preto sobre aquilo? Não existe. Então, eu vou, por exemplo, religião afro, candomblé. Eu sei um monte de coisa sobre candomblé, porque a minha avó materna era mãe de santo, e ela explicava para mim. Então eu vou o quê? Eu vou num sacerdote do candomblé e faço as perguntas para ele, boto o meu gravadorzinho ali, e o que ele diz, para mim, passa a ser a lei, a verdade. Então eu incluo aquilo no texto que eu estou redigindo, eu estou dando voz a ele, impersonalizada, como instrumento de consciência étnica. Eu escrevo o paper todo com o conhecimento que o cara me deu sobre a religião, com o conhecimento que o outro me deu sobre a capoeira. Às vezes o cara está falando uma coisa que eu sei que é furada, mas ele tem direito de falar coisas furadas. Os brancos não têm? Eles não falam coisas furadas sobre o Brasil? Diz um monte de coisa furada sobre o Brasil. O francês não diz coisa furada sobre a França? O alemão não diz sobre a Alemanha? Por que o negro brasileiro não pode dizer sobre o Brasil? Então, isso tudo faz parte de uma discussão. Eu fui botando esses papers sempre como instrumento de discussão. Fazia minhas mesas como instrumento de discussão, repetia as teses que eu conseguia recolher
como cultura negra do Brasil, escrevia os papers e me distribuía os papers no meu curso lá. Vamos discutir isso tudo. Uns gostavam, outros não gostavam, uns queriam me bater, mas eu era parrudo naquela época, o cara adiava há pouco tempo. Vamos deixar isso para ficar mais velho, agora eu posso dar um soco, porque se me pegar, ele me bate. Já estou velhinho. Então, a gente ia empurrando com a barriga, cara, ia resistindo. E esse trabalho de resistência, eu acho que me deram um espaço. Você vai lá na Universidade de São Paulo e chuta o balde. O balde está cheio de porcaria, vai rolar por toda parte. Eu fiz, acho que cumpri minha obrigação. Passei 30 anos aqui chutando balde. Entendeu? Se eu fosse bonzinho, chegasse aqui, só desse aula de história moderna, repetindo aqueles professores da Sorbonne e tudo, tal e coisa. Eu acho que um branco pode até ser bonzinho. Mas ninguém me deu a vaga para eu ser bonzinho. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. É como num filme de western. Chega aquele pistoleiro vestido de preto, você já sabe o que ele vai fazer. Senão você não tinha nem dado a roupa preta para ele botar dentro do filme. Então é a mesma coisa. Eles vacilaram, me deixaram entrar, então sai da frente. Agora aguenta. Agora aguenta. Isso. Agora aguenta. Que dizia o povo do cinema, dizia isso quando você estava na tortura. Você reclamava alguma coisa e dizia, aguenta. Então, Antes da gente finalizar, eu gostaria de fazer sim, uma pergunta bem rápida para uma resposta bem rápida, professor. Tá proibido me apertando, você não me deu tempo. Antes da gente terminar, professor. Da noite que eu podia falar à vontade. Calma, nós traremos o senhor uma próxima vez para falar mais. Isso é óbvio. Eu estou com uma promessa dessa da Universidade de Lund aí. Vamos deixar você falar uma próxima vez. Não, mas aqui a gente garante. Mas aqui a gente garante. A gente garante, está gravado. Mas, professor, que recado o senhor deixaria para os jovens que estão entrando na universidade, para os jovens historiadores, futuros historiadores? Que recado que o senhor gostaria de enviar para eles? Vou dar um recadinho, mesmo rápido, você falou. Eu acho que você faz um trabalho, estuda, então, tem uma profissão. Na nossa profissão, nós não somos respeitados nem considerados. O Brasil, vou dizer com toda a certeza, é uma lata de lixo. No Brasil, o que existe de pior é o que domina. A história social do Brasil oculta os dois principais sujeitos da história do Brasil, que é o negro e o índio. Se eu perguntar para você, a nação Goitacás, os butucudos, que a minha bisavó lá era butucudo, ninguém sabe nada. E quem sabe não ensina. O Darcy Ribeiro ensinava. Ele ensinava. O Carlos Ribeiro ensinava. A Lidneia ensinava. A Marina São Paulo Vasconcelos ensinava. Então nós temos que continuar esse trabalho. O nosso trabalho é pensar e ensinar a pensar. Nós, como professores, temos que aprender a pensar e depois ensinar os alunos a pensar. Qualquer tipo de aluno a gente tiver um alunozinho na sala de aula, lá na escola primária, você tem que trazer uma verdade para ele para desenvolver a consciência social dele e a consciência étnica dele. Seja ele branco ou preto, você tem que ser você é brasileiro, o Brasil é assim, o Brasil tem preto, o Brasil tem branco. Nós não somos italianos, nós somos brasileiros. O filho de italiano aqui é brasileiro, não é italiano. Está errado escrever em inglês na tela da televisão para anunciar coisas. Tem que anunciar na nossa língua, que infelizmente é o português. Porque foram os portugueses que nos colonizaram. Então a nossa língua de colonização é essa. Vou fazer uma provocação nisso. Tem um cidadão que chama Mandume Dia Ndemofaio. É um nome difícil. Esse sujeito, ele perdeu uma guerra contra os portugueses porque ele expulsou os alemães do norte da Namíbia e do sul da Angola. E em 1915, ele era o chefe da Confederação dos Ovambo. E ele perdeu a Batalha de Mongwa contra os portugueses. Os portugueses tinham fuzil de repetição e ele tinha lanceiros. Embora ele tenha expulsado os africanos, os buas,
lá do território, os alemães, ele não tinha mais um número que permitiu vencer o exército português. Então, ele retirou-se com o Estado-Maior dele, no meio da batalha, ele viu que estava perdido. Ele foi para debaixo de uma árvore, sentou e disse assim para o Estado-Maior dele, que eram todos guerreiros conhecidíssimos, famosos, lindos lá da história da Angola. Disse assim: vocês querem ser moleque dos portugueses? Ele disse: não, chefe, não queremos. Ele meteu o fuzil debaixo do queixo e apertou o gatilho. Pum! Tampou da cabeça dele e voou. Todos se suicidaram na hora. Quando os portugueses chegaram lá, onde está o Estado-Maior? Está naquela colina ali. Eles chegaram, estava todo mundo morto. Então é isso que a gente tem que ser. Não temos nada contra o português enquanto pessoa. Temos enquanto cultura. Porque não podemos aceitar que a cultura dele impeça a gente de ter uma cultura própria. Então, vocês querem ser moleca dos portugueses? Nós temos que perguntar isso sempre para os alunos. Vocês querem ser moleca dos portugueses? Levar recado do português? Porque o brasileiro não leva recado. Nem é do português mais, é do americano. Só fica levando recado. Até em matéria religiosa levando recado. O cara deixa o candomblé para levar recado do sul dos Estados Unidos, né? Do governador Phobos, né? Então não pode. Então eu citaria esse querido chefe africano, rei do Zuvambo, como o fecho da luta pela consciência. A luta pela consciência nós temos que travar. E temos que ganhar aluno por aluno. E a história social do Brasil, embora eu seja da área de história econômica, a história social do Brasil não é essa história social que vigora aí. É a história social que é, e a qual deve passar a ser relatada e que inclui os brasileiros nela. Sim. Desculpe. Perfeito. Nossa. A gente tem que aplaudir. Eu também bato palma. Então, chegamos ao fim do nosso episódio. Queremos agradecer imensamente ao professor Wilson do Nascimento Barbosa pela conversa e aula que tivemos hoje. Provocação. Provocações várias. Agradecemos também à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas por ceder este espaço para a realização do podcast. Aos professores Daniel Gomes de Carvalho e Gustavo Veloso pela orientação e a Olga Stefan Cruz, nossa colega, que nos acompanhou nos bastidores desse episódio. Até a próxima e, como dizem dentro da nossa língua, salve as nossas forças.